Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo baseado e pautado na Palavra de Deus. Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos e te suplicamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, receber aquilo que o Senhor quer passar para nós e em nós e através de nós. Toma-nos nas Tuas mãos, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que é um tema muito complicado, muito difícil e que nós precisamos da bênção de Deus, do entendimento, da revelação, do discernimento e da palavra de Deus para que possamos entender exatamente como que essas coisas acontecem e por que acontecem. Hoje eu quero falar sobre prisão e libertação, tanto no espírito quanto na alma, no corpo, em todas as áreas, no pensamento, no psicológico. Nós vamos falar sobre prisão e libertação. Eu vou procurar ser bem objetivo, claro e um pouco detalhado em algumas coisas para que possamos entender um pouco. Amém? Eu quero apenas lembrar que a nossa base é a palavra de Deus, porque eu creio na palavra de Deus. Cada pessoa crê, tem uma fé às vezes diferente e tem princípios diferentes, mas o meu princípio é a palavra de Deus. A palavra de Deus contém promessas para quem crê e princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. E é baseado na palavra de Deus que eu estarei compartilhando com vocês esse estudo de hoje sobre prisão e libertação. Não é? Nós, quando tratamos de prisão e de libertação, existem tantas coisas, tantas teorias, tantas doutrinas, tantas práticas, tantos atos proféticos, tantas coisas que acontecem, né? E às vezes nós não sabemos o que realmente é certo e quando é que realmente fomos ou não libertos daquilo que estamos buscando libertação. Agora, sabe quando é que sabemos que estamos realmente libertos do mal? Não é quando recebemos uma oração poderosa, nem quando caímos com a presença, manifestação e o poder de Deus, ou êxtase, ou até mesmo arrebatamento. Não é. Porque isso pode acontecer muitas vezes, mas se não houver uma mudança aqui e aqui, você vai receber 1000 orações, atos proféticos e não é liberto. Então, como é que vem a libertação? Da escravidão, daquilo que nos prende, daquilo que nos amarra, nos algema. Quando é, né? É quando entendemos que agora somos de Cristo Jesus e que o pecado, então, porque estamos em Cristo, não tem mais domínio e controle sobre nós, nem o diabo. O Satanás não tem mais domínio sobre a nossa vida. Ele pode tentar influenciar. Nós podemos ser tentados, mas isso já não mais terá domínio, controle sobre a nossa vida, não é? É quando resistimos tanto o diabo como a tentação em nome e no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós já estamos libertos. Estão entendendo? Não é? Quanto maior for a luta, quanto maior for a prova, quanto maior for a tentação, maior é a vitória de quem está em Cristo Jesus. Porque Deus é maior do que tudo, Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso e Ele enviou Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo. Então, quando nós cremos nisso, nós tomamos posse disso, aí nós já estamos libertos. Porque nós tomamos posse do poder de Deus na nossa vida. E aí Deus vai tratando na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, nas nossas manias, nos nossos vícios, e nós vamos sendo curados na parte da matéria. Mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós já recebemos a libertação, porque Deus, o libertador, habita em nós. Jesus Cristo está em nós, o poder de Deus está em nós. Então eu quero falar algumas coisas sobre isso. Por exemplo, libertação é liberação, é estar livre, sem embaraço, desimpedido, livre, sem estar preso em nada, com nem por ninguém. É estar livre, é estar liberado. Isto é libertação.
não é? A libertação pode ser física, almática, que é da alma, das emoções, espiritual ou nas 3 áreas. Existem pessoas que estão totalmente presas, que estão totalmente precisando de libertação em todas as áreas. Às vezes a pessoa, ela fisicamente está bem, mas espiritualmente não, ou vice-versa. Então nós precisamos da libertação, a libertação do espírito, a libertação da alma, a libertação do corpo. E isso só acontece quando nós estamos em Deus, porque Deus é a libertação. Quando nós estamos em Cristo, porque é Ele que veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio dar a sua vida por nós. A libertação acontece quando ficamos livres de alguma coisa ou situação que nos prende ou que nos prendia, que nos dominava, que nos controlava, não é? Às vezes a coisa está presa em nós, ou nós estamos presos naquela coisa. Vocês estão entendendo? Às vezes você quer ficar livre de alguma coisa que está presa em você, de uma pessoa que está agarrada em você e que só te prejudica. Ou às vezes você está preso em alguma coisa ou em alguma pessoa e não consegue ficar livre daquela pessoa, não consegue se livrar e sair e ficar liberto daquela pessoa, daquela coisa, daquela situação. Somos seduzidos por aquilo que mais nos atrai, que mais gostamos e preferimos, não é? Pode acontecer através de uma oferta, para termos uma experiência, para que sejamos presos, pegos, não é? Pelo tipo de prazer, de sensação ou cobiça, atração, que vira tentação. Então, nós somos seduzidos por causa daquilo que às vezes nós preferimos mais. E às vezes somos seduzidos, tentam nos seduzir com alguma coisa que nós nem gostamos. Mas somos tentados. Eu espero que nós estejamos entendendo isso, né? A falta de vários requisitos em nós, como, por exemplo, conhecimento, entendimento, discernimento, equilíbrio, senso, razão sobre a vida. A falta dessas coisas sobre o bem, sobre o mal, o visível, o invisível, sobre o que é matéria, sobre o que é espiritual, sobre nós mesmos. A falta disso, desse entendimento, nos torna vulneráveis ou presas fáceis. Ao passo que, quando somos mais preparados e estruturados, nos tornamos mais precavidos, mais fortes, mais prudentes, mais sensatos, mais cuidadosos, observadores, equilibrados e, por isso, mais difíceis de sermos presa de alguém ou de alguma coisa ou situação. Será que estamos entendendo isso? Lá no livro de Provérbios, do capítulo 27, versículo 12, está escrito assim, que a pessoa, o homem prudente, a pessoa prudente, ela vê o mal, ela percebe o mal, ela percebe que alguma coisa não está bem, então ela passa de largo, ela muda o seu caminho, ela não vai por ali, ela muda o seu foco, ela muda o seu caminho e passa de longe. E ela não sofre a pena, então ela é livrada do mal. Mas a pessoa que é ingênua, a pessoa que é simples, ou a pessoa que é imprudente, ela quer passar lá perto, ela quer ver e ela acaba sendo atingida pelo mal. Então o prudente vê o mal e passa por outro caminho. Mas o ingênuo vai lá perto e sofre a consequência, sendo atingido. Ou seja, tudo na nossa vida depende de como cada um de nós é e está em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos. Como somos e como estamos? Como é que cada um de nós é? E como é que estamos? Qual é o nosso entendimento sobre a vida e sobre nós mesmos? Qual é o entendimento que nós temos? Somos conduzidos exatamente
por aquilo que somos. Por isso, nossas preferências e escolhas se afloram. E aí nós vamos seguir isso. E nós seremos atraídos mais por isso, pelas nossas preferências, por aquilo que escolhemos. Tem um pensamento que diz assim: só entra em cada um de nós aquilo que já existe dentro de nós. Só entra em nós aquilo que já existe dentro de nós. Nós somos, então, libertos, livres, ou estamos presos, aprisionados em alguma coisa, em alguma situação ou em alguma pessoa? Somos livres, libertos ou presos, aprisionados? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, versículo 14 a 21, aconteceu o seguinte. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Lucas, capítulo de número 4, versículo 14 a 21. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Não é? A Galileia é o lugar onde tinha maior aglomeração dos gentios e não dos judeus. Então, vou reler esse versículo. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, não é? E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Agora preste atenção nisso aqui. Versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Esse lugar é Isaías 61. E achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu. Deixa eu ver até onde. Não, até o 21 que eu queria ler. É até o 21 mesmo. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Vou reler aqui do versículo de número 18. Ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, Jesus leu o texto do profeta Isaías, que estava falando que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para proclamar libertação aos cativos, aos que estavam presos, e pôr em liberdade os algemados, os presos, acorrentados em alguma área, seja na área espiritual, psicológica, mental ou física, não é? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, preste atenção. Então nós vimos aqui que Jesus leu o texto, que ele
ele veio para proclamar libertação aos cativos e libertar aqueles que estavam algemados de alguma forma. Agora, olhem aqui, Lucas capítulo 11, versículo 21 a 22, porque Jesus veio no poder do Espírito. Agora, olha aqui, capítulo 11, versículos 21 e 22. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então nós vimos aqui nesse texto que fala sobre o valente, que tem poder. Ele tem poder. E ele é o diabo. Agora, o mais valente do que ele, o mais valente do que o diabo, ele não tem apenas poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a essência de todo poder. Então, sobrevindo mais valente do que o valente, vence-o, retira-lhe todas as suas armaduras e reparte os seus despojos. Jesus é o mais valente, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é o Filho de Deus, e ele veio para desfazer as obras do diabo, para desatar todo nó, ele veio para desfazer toda a armadilha, ele veio para quebrar todas as algemas. Então Jesus é o valente, é o mais valente do que é o valente, que é o diabo. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 4, primeira epístola de João, 4:4, está escrito assim. Nós vamos ler vários versículos, porque a nossa libertação, ela acontece quando nós temos o conhecimento e entendimento da palavra, do poder de Deus e a aplicação na nossa vida. Não é apenas quando recebemos oração e nem fazemos votos proféticos, atos proféticos, ou participamos apenas de campanhas. Não, você pode participar de campanha a vida inteira e não ser liberto. Porque não é campanha que liberta, não é oração que liberta, é a aplicação do poder de Deus na nossa vida. A oração abençoa, sim, a oração repreende Satanás, sim, mas a libertação acontece se depois da oração, depois da libertação, você alcança a palavra de Deus na sua vida e aplica a palavra de Deus na sua vida, porque senão você continua do mesmo jeito ou volta a ser como era antes, não é? Então, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, fala assim, olha aqui, 4:4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós hoje do que aquele que está no mundo. Por isso nós somos libertos, por isso nós somos mais do que vencedores, por isso nós vencemos o falso profeta, nós vencemos o diabo, nós vencemos o pecado. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19, não é? Nós vimos lá, sabemos que somos de Deus, mas que o mundo inteiro jaz no maligno. E nós vimos no capítulo 4, versículo 4, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo inteiro jaz no maligno, mas em nós não estamos no maligno. Em nós está aquele que é maior do que todas as coisas, que é o Todo-Poderoso. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14. 2:14 fala assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Nós vencemos o maligno quando a palavra de Deus permanece em nós. Não é apenas quando somente recebemos uma oração. Estão entendendo, meus amados? Nós precisamos da oração, precisamos receber a oração, orar uns pelos outros, mas nós precisamos ter a palavra em nós, permanecer com a palavra em nós, porque a palavra de Deus é poder em nós e através
de nós. Lá na primeira epístola de João, capítulo 3, olha, essa epístola de João é maravilhosa. Capítulo 3, versículos de número 7 e 8, versículo 7 e 8 diz assim: filhinhos, ele sempre usa essa expressão amorosa, carinhosa, nos chamando de filhinhos, num diminutivo carinhoso, não é mesmo? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o mal procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, quando nós temos o Senhor em nós, recebemos Jesus em nós, Jesus permanece em nós e nós nele, nós vencemos o diabo, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo contra nós, em nós e através de nós. Vocês estão vendo? Estão entendendo? Então, Jesus veio para proclamar, declarar, anunciar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, os que estão presos. Aleluia! Glória a Deus! É através do Senhor Jesus. Será que conseguimos entender isso? Será que conseguimos crer nisso? Porque não adianta eu ouvir, aprender, entender, mas não crer, não aceitar, não aplicar, porque tudo na nossa vida é um processo, é um desenvolvimento, não é? São decisões que acontecem na nossa vida. Então nós precisamos estar de acordo, de conforme o nosso entendimento com a palavra de Deus. E é conforme o nosso entendimento é que nós temos ou não a libertação. Em que? Em quem nós temos crido, nós temos permanecido. Na verdade, tudo na nossa vida depende do nosso estado espiritual, estado de espírito. Então, como podemos ficar ou estar aprisionados, presos, amarrados, algemados, acorrentados, até mesmo escravos e viciados? Como que é que isso acontece? E como podemos ser libertos dessas cadeias, desses domínios, dessas forças, não é? De pessoas ou até de coisas, de situações que nos prendem e que nos escravizam muitas vezes. Como é que nós podemos estar libertos disso? A arma mais perigosa que o diabo, que o inimigo tem contra qualquer um de nós, chama-se ignorância, falta de conhecimento e de entendimento e de aplicação do conhecimento e do entendimento. A arma mais poderosa que o inimigo, que o diabo, que Satanás tem contra qualquer pessoa é a ignorância. Quanto mais ignorante, menos conhecimento e menos entendimento. E isso se torna mais fácil de sermos enganados, presos e cairmos no laço. Será que nós estamos entendendo? Será que nós estamos entendendo? O bem é sempre odiado pelo mal. Odiado, perseguido pelo mal. Hoje isso está muito claro em todas as áreas, em todos os aspectos, no mundo inteiro. Nós vemos abertamente o ataque, a agressão, a agressividade do mal contra o bem. Por isso, tudo que é bom é odiado pelo que é mal. O mal procura todos os meios, caminhos, teorias, explicações para tentar torcer o bem, atraindo os outros para o mal. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 4, agora é Evangelho, não é Epístola.
João 8,44, Jesus falando com os judeus, numa conversa, num diálogo com os judeus, ele dá uma palavra dura para aqueles homens religiosos. Ele não estava falando para pessoas mundanas, pessoas que estavam entregues ao mundo. Não, ele estava falando para quem era religioso, para os religiosos da época. A religião predominante da época era o judaísmo. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus fala o seguinte com eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida, assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. E ele foi homicida, ele é assassino. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para destruir tudo. E ele veio para tentar complicar e atrapalhar as coisas de Deus. Porque o mal sempre odeia o bem. O bem está sempre sendo odiado e perseguido por aquilo que é mal. Então, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 2, ele fala assim: ora, o Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé, apostatarão da fé, desistirão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. O espírito do engano, da mentira. Então, o diabo ele age com mentira, com engano, tentando confundir as coisas espirituais. E se nós não temos conhecimento nem entendimento, nós somos uma presa fácil. Mas quando nós temos conhecimento e entendimento, nós resistimos tudo isso e nós filtramos tudo isso na nossa vida. Nós não aceitamos qualquer coisa. Quando nós olhamos lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, está escrito assim, olha, Apocalipse 12, 9, vou ler para nós vermos o texto todinho. Capítulo 12, versículo 9, fala assim, olha o que o diabo é. E foi expulso o grande dragão, que é a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo foi, sim, atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o diabo é o sedutor de todo mundo. Por isso que o mundo jaz no maligno. Por isso que grande parte das pessoas, infelizmente, estão entrando pela porta larga e espaçosa que leva à perdição. Então, o mundo jaz no maligno, porque o sedutor desse mundo, que é o diabo, está na terra. Foi lançado na terra. E ele está enganando todos quanto ele pode enganar. Por isso que Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele fala, não vos enganeis, não deixe que ninguém te engane. Preste atenção, mas quem não tem conhecimento, não tem entendimento, é enganado o tempo todo, é ludibriado o tempo todo, é passado para trás o tempo todo, é confundido o tempo todo e fica cheio de confusão e de perturbação. Se você tem Jesus, o diabo já está derrotado em nome de Jesus. O pecado já está derrotado em nome de Jesus. Estão entendendo? Eu estou sendo tentado. Resistir e vence. Porque quando nós não temos Jesus, nós não conseguimos resistir. E nós não vencemos. Mas quando nós temos Jesus, nós resistimos e ele bate em retirada. E isso prova que nós estamos libertos. Nós não estamos mais na força do diabo, nem presos, algemados pelo pecado. Mas nós estamos agora em Cristo. E em Cristo nós somos libertos. Vocês estão entendendo? No Evangelho de João, capítulo 10, versículo... aliás, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, não é? Jesus fala que o ladrão, que é o diabo, veio somente para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, ele fala assim, não deis lugar ao diabo, não dê lugar a ele, não dê brecha para ele. Não dê trela para ele. Não fique de conversa com ele. Ele não merece a nossa atenção. Não perca o seu tempo com quem não quer a bênção de Deus. Não perca o seu tempo com o Satanás, com o diabo, com as coisas do maligno.
Não empreste os seus ouvidos para ouvir aquilo que o Satanás quer falar e vomitar na sua mente. Repreenda em nome de Jesus. Não é? Lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, quando Jesus estava com os discípulos, Jesus falou com os discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então nós precisamos nos cuidar, vigiando e orando, atentos e em comunhão com Deus. Porque se eu não vigiar, eu posso cair em tentação. Vocês estão entendendo? Mas se eu vigiar e orar, se eu me cuidar e orar, eu não cairei em tentação. O diabo não terá domínio sobre mim, o pecado não terá domínio sobre a minha vida. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, nós somos libertos. Estão entendendo? Será que nós estamos entendendo isso? Precisamos nos cuidar, vigiando e orando, atentos e em comunhão com Deus. Lá na carta de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 7, não é? Tiago 4, 7 e 8, esses dois versículos são importantíssimos. Ele fala, né? Submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti. Se você tem Jesus, você está liberto. E se você está liberto, você resiste o diabo e ele vai fugir. Agora, se você não está em Cristo, você não está liberto, você não resiste. Estão entendendo? Mas eu preciso estar em Cristo. Eu preciso estar submisso à vontade de Deus, sujeitando à vontade de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então, eu preciso orar, eu preciso crer, eu preciso receber oração, mas eu preciso me posicionar. E eu só me posiciono quando isso aqui muda, quando eu entendo e quando eu me coloco diante de Deus, na presença de Deus, crendo na sua palavra. Efésios capítulo 2, de 11 a 13, fala o seguinte. Será que nós estamos entendendo, meus queridos? Será que você está conseguindo alcançar isso? Efésios capítulo 2, de 11 a 13, está escrito assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora, no passado, antigamente, vós gentios na carne, né, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, naquele período, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Naquela época nós estávamos assim, mas agora não. Agora nós estamos em Cristo. Agora nós temos esperança. Agora nós temos o poder. Agora nós conhecemos a aliança. Agora nós conhecemos as promessas. Então, porque nós conhecemos e temos, nós somos mais do que vencedores. Não é mesmo? O versículo 13 fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então agora é diferente, porque nós estamos em Cristo e fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, fala assim. Está escrito assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Hoje nós somos povo de Deus, sacerdócio real. Nós não somos qualquer pessoa. Nós temos lutas, nós temos tentação, nós temos provações, nós temos perturbações, mas nós somos mais do que vencedores, porque nós resistimos tudo isso, e isso não tem mais domínio sobre nós, não tem mais poder sobre a nossa vida. Vocês estão entendendo, meus queridos? Colossenses, capítulo de número 1,
a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Olha o que ele fala aos Colossenses. Vamos ver aqui. Vamos ver os versículos 13 e 14. Olha que coisa maravilhosa. Capítulo 1, versículos 13 e 14, ele fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele nos libertou do império, do domínio, do governo, do controle das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não estamos mais debaixo do governo, do domínio das trevas. Nós estamos agora debaixo do governo, do domínio do Filho do amor do Senhor, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não somos mais perdedores, nós somos agora mais do que vencedores. Por isso que lá Jesus, quando foi ao templo, lá no capítulo 4 de Lucas, ele leu Isaías 61, que fala que ele veio para proclamar libertação aos cativos e para pôr em liberdade os algemados. Eu, você, nós estamos libertos de toda a escravidão, de toda a algema do inimigo, de tudo aquilo que Satanás tentava nos prender. Nós estamos libertos em Cristo Jesus. Ele nos perturba, ele tenta nos perturbar, ele tenta nos tentar, tenta nos atrair, mas nós resistimos pelo poder do nome de Jesus e nós somos mais do que vencedores. Nós podemos até ser tentados, mas o pecado não terá mais domínio sobre nós, não tem mais domínio sobre nós, porque o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida. Agora é Jesus. Então o fato de você ser tentado não quer dizer que você está fora da presença de Deus, nem que você não foi liberto, não. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falo que tem pessoas que dizem que recebeu uma oração, agora está liberto para sempre. Você recebeu uma libertação e recebeu uma grande bênção. Agora você tem que cuidar da sua vida para sempre, até o dia do arrebatamento, porque nós só vamos parar de cuidar quando tivermos um corpo glorificado na glória depois do arrebatamento. Agora não, agora é uma luta, agora é uma resistência contra o inimigo, mas agora nós temos aquele que está em nós, que é maior do que aquele que está no mundo. Será que nós estamos entendendo isso, meus irmãos? Não é? Como é que acontece a nossa libertação? Nossa libertação. Olha aqui, é simples. Jesus falou lá em João 8,32. Jesus Cristo disse assim, a libertação. Ah, você tem que ir lá na irmã tal, porque ela tem uma oração poderosa. Lá no profeta tal. Você tem que ir em tal pastor, porque ele faz uma oração de liberação, de libertação. Você pode ir em todos esses, mas se você não cuidar, tudo isso será perdido. Tudo isso será perdido. Porque nós recebemos a oração e agora nós temos que receber o cuidado. Jesus falou, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Não é, e conhecereis o irmão que tem um poder na oração. Não é, e conhecereis a profeta ou a profetisa tal ou o profeta tal, não. Não é, e conhecereis o pastor tal ou tal lugar, não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a verdade é Jesus. A verdade não é religião, não é denominação, não é ministério profético, a verdade não é atos proféticos, a verdade não é campanha, a verdade é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Por isso que ele falou que ele veio para proclamar libertação aos cativos. Não é? João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é Jesus. Como que eu sou liberto? Indo Jesus, recebendo Jesus, colocando Jesus na sua vida, colocando a palavra, porque quando você coloca Jesus, você coloca o verbo que se fez carne, que é a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a palavra de Deus, a palavra nos liberta, a palavra nos limpa, a palavra nos purifica. Não é? O caminho, a verdade e a vida é Jesus, não é religião, não é denominação, não é seita, não é filosofia, não é sistema eclesiástico, é Jesus, é uma pessoa que é Jesus. Você tem Jesus, então você está liberto. Ah, mas eu estou sendo tentado, mas você está liberto.
Porque maior é aquele que está em você, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o pecado não terá mais domínio sobre nós. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas receberá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas. Você está seguindo quem? O profeta? A profetisa? O irmão? A denominação? A religião? Ou Jesus? Jesus é quem nos liberta. Ele é quem nos cura. Ele é quem nos salva. Ele é quem nos dá o livramento de todo mal. Lá no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 a 11, Jesus fala sobre, João escreve sobre a mulher adúltera que foi pega em adultério e foi levada até Jesus. Porque a lei falava, e está escrito na lei, que toda pessoa que fosse pega em adultério tinha que ser apedrejada em praça pública, para que todos pudessem ver aquilo e não fizessem mais aquilo. E aquela mulher foi levada diante de Jesus para ser apedrejada. E nós conhecemos a história, João 8, de 1 a 11, que Jesus falou: quem não tiver pecado, começa a lançar pedra. E ninguém lançou a pedra, e foi saindo um por um, a começar pelos mais velhos. E no versículo de número 11, o 10, Jesus fala: ninguém te condenou? Onde estão os teus acusadores? Aí no versículo 11, a mulher fala: Senhor, ninguém me condenou. Ninguém me condenou. Aí Jesus fala: eu tampouco te condeno. Mas, todavia, entretanto, portanto, vai e não peques mais. Pare de pecar. Você recebeu um livramento agora. Mas porque você recebeu o livramento, vai e não peques mais. Porque se eu não cuidar, eu voltarei e vou pecar de novo. A libertação está quando nós estamos em Cristo, permanecemos em Cristo. Aí nós somos libertos. Mas se nós só recebemos oração, livramento e não permanecemos nele, voltaremos para pecar. Eu recebi uma oração de libertação, mas vai e não peques mais. Toma jeito agora. Toma uma posição. Porque em Cristo Jesus você vai ter poder para resistir ao diabo e o pecado não terá mais domínio sobre a sua vida. Quando nós olhamos lá em Provérbios, deixa eu ver aqui, tem um outro texto também muito importante, eu não sei se eu anotei esse texto aqui. Eu não posso deixar de falar desse texto. No Evangelho de João, no capítulo 5, de 1 a 18, Jesus foi até o tanque de Betesda, onde tinha um homem que há 38 anos estava enfermo, e ele era levado ali para ser curado, mas ninguém colocava na água, porque ele fala: ninguém me ajuda. Eu sou aleijado, não consigo sair daqui. Eu sou paralítico, então não consigo entrar na água. E Jesus chegou para ele e perguntou: você quer ser curado? E ele falou: ninguém me ajuda. Jesus falou: não é isso que eu estou te perguntando, eu quero saber se você quer ser curado. E ele disse: sim. E Jesus falou: levanta, toma o teu leito e anda. Aí sabe o que acontece? Você vai ler isso depois, Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 18. Lá no versículo 14, depois que Jesus curou esse homem, Jesus encontrou esse homem no templo, adorando. Esse homem foi ao templo adorar. Ou seja, ele era um judeu que estava aleijado há 38 anos e foi curado por Jesus. Aí Jesus encontrou no templo. E Jesus disse para ele assim: vê que você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior.
Então, não é porque Jesus curou, o próprio Jesus curou esse homem e livrou aquela mulher de ser apedrejada, que acabou tudo, não. Agora tem a minha parte, a sua parte, a parte da mulher, a parte do homem que foi curado. Vai e não peques mais. Vocês estão entendendo? Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito assim, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará em área nenhuma. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia do Senhor. Lá em Provérbios 4, 27, fala assim, não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Eu que tenho que tirar. Você que tem que tirar. Retira o teu pé do mal. Se você vê que você está indo para um caminho errado, faça a curva e converta-se. Conversão é mudar, ir para o oposto, para o lado oposto aonde você estava indo. Né? Lá em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, será que nós estamos entendendo? Eu recebi uma libertação, uma oração de libertação. Agora vai vigiar e orar. E vai cuidar. Porque senão, aquela oração vai ser perdida, viu? Ficou perdida lá atrás. Porque não é isso que liberta a nossa vida, não. O que liberta a nossa vida é uma tomada de posição. A oração é uma bênção, te dá um fortalecimento, não é? É um combustível para você vigiar e orar e não pecar mais. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. De 12... Vou ler do 12 a 20, fala assim. Todas as coisas me são lícitas, o apóstolo Paulo está falando, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não me deixarei mais ser dominado por nenhuma delas. Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós somos dominados por algumas coisas, porque nós saímos da presença de Deus. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, nosso corpo não é para a impureza, é para o Senhor, e o Senhor para nós. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora por bom preço, por maravilhoso preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, eu tenho que cuidar agora do meu corpo, da minha vida, porque senão eu volto para o pecado. E o pecado começa a me prender novamente. Então, não é só oração, não é só ato profético, não é só campanha de 10, de 5, de 15 dias, de um mês, de um ano, de 10 anos, não. É uma vida consagrada, é uma vida de vigilância e de oração diante de Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, nós conseguimos resistir ao diabo. Ele foge de nós e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Efésios capítulo 4. Efésios 4, de 25 a 32. Efésios 4, de 25 a 32. Está escrito assim. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava, que roubava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, maligna, não é? E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também como também Deus em Cristo vos perdoou. Então agora nós temos que cuidar das nossas atitudes, das nossas ações, reações, daquilo que nós fazemos. Nós temos que cuidar, porque senão nós vamos pecar. Porque senão nós vamos dar lugar ao diabo e vamos abrir uma porta de legalidade para Satanás e ele vai agir. E aí ele está em domínio. Mas quando nós estamos em Cristo, o diabo não tem mais domínio sobre nós. Quanto mais nos cuidamos e vigiamos, mais libertação alcançamos. Quanto mais nos cuidamos e vigiamos, mais libertação alcançamos. Gálatas 5, de 16 a 26. Eu estou lendo isso tudo para vocês verem que não é só oração, viu? Não é só oração de poder, não. Oração poderosa. A oração poderosa, ela perde o poder quando você não vigia. Viu? Ela perde o efeito quando você não vigia. Gálatas 5, 16. 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Mas tem que andar no Espírito. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Para que não façais o que porventura lhes convém. Não é? Porque são opostos entre si. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo de lei. Eu não preciso de lei se eu estou debaixo do Espírito. Eu não preciso de que nem fale nada, porque eu já estou andando no Espírito. Mas existe uma guerra do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito. Existe. Nós somos libertos. Mas se o nosso Espírito é alimentado mais, o Espírito vai vencer a carne. Mas se a carne é alimentada mais do que o Espírito, a carne vai vencer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, antigamente, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Estão entendendo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então nós temos que cuidar. Quando você olha no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, está escrito que muitos vão dizer naquele dia: em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo, eu expulsei demônio. E o Senhor vai falar: não vos conheci, apartai-vos de mim. Então não é fazer, é ser. Não é apenas fazer. Eu faço com excelência, mas não é. Faço com excelência, com uma maravilha, elogio todo mundo, mas não é salvo. Porque a índole é terrível. Sabe fazer com excelência um monte de coisa, mas não sabe viver uma vida cristã com excelência, respeitando, amando, perdoando, livrando e fugindo do pecado. Meu Deus, misericórdia. Ai, quanta coisa. Deixa eu ver aqui. Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Lucas, capítulo 11. Olha o perigo aqui. Lucas capítulo 11, versículo 24 e 26. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso
E não achando, diz, voltarei para a minha casa, de onde saí. Ele saiu da vida da pessoa. E se ele saiu, é porque alguém o expulsou. É porque o poder de Deus o expulsou. Mas se ele volta, olha aqui, e tendo voltado, encontra varrida e ornamentada, vazia, só foi liberto, mas não busca Deus, não alimenta da palavra de Deus, não participa de nada, a casa está vazia, recebeu uma grande libertação e está com um buraco dentro dele. Aí olha o que acontece, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então não é só oração, não é só libertação, não é só ato profético, não é só um monte de coisa, não. Você precisa se posicionar, porque senão o Satanás volta com 7 piores do que ele e o seu segundo estado é pior do que o primeiro. Por isso que quando a gente encontra determinados crentes na rua, eles estão 1000 vezes piores do que os mundanos. Porque eles abriram uma grande brecha, eles experimentaram da graça, eles experimentaram do poder, eles experimentaram da libertação, do livramento, mas eles saíram e ficaram vazios. O diabo busca lugares áridos, vidas áridas, vidas vazias, vidas que gostam de ficar sozinhas, abandonadas. Quais são os cuidados que nós devemos ter? Eu estou quase acabando. Ai, Senhor. Mas a gente precisa ver isso aqui. Sim, será que você está entendendo isso aí? A seriedade disso aí? Os cuidados que precisamos ter. Colossenses, capítulo 3, 2 a 5. Eu recebi uma oração. Recebeu? Então agora, coloque isso aqui em prática. Olha aqui. Eu tive uma grande libertação, eu fui arrebatado, fui até não sei qual céu, recebi o dom, recebi o talento, recebi não sei o quê, e agora? E agora? E agora? E agora? Colossenses 3, 2 a 5 fala assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui debaixo, da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também também vós sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza e a idolatria, porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deixa eu ver aqui, até o versículo de número 5, até o 5. Eu li até o 6, né? Mas é isso, não é? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, não foi porque você recebeu uma oração e caiu e foi arrebatado que fez morrer, não. Agora você vai fazer isso morrer. A sua natureza terrena. Tá entendendo? Eu tenho vontade de falar o nome de um monte de gente aqui. Sabe? Um monte de gente fica ensinando errado e aprendendo errado e falando, e agora eu recebi aquela oração e eu estou sentindo a mesma coisa. Porque você ainda não fez morrer a sua natureza terrena. Faça ela morrer que você não vai sentir mais. Você está entendendo? Colossenses capítulo 3, de 6 a 11. Colossenses 3, de 6 a 11, fala assim: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós vimos. Ora, essas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. É só em Cristo que nós conseguimos, não é? É somente em Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, João Batista, quando estava preparando o caminho do Senhor, ele falou: eu não sou o Cristo. O Cristo ainda está vindo, eu não sou.
E ele fala assim, importa lá, João 3,30, ele fala assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Gálatas 5,24, né? Fala assim, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós crucificamos a nossa carne. Eu pensei que eu não ia sentir nunca mais isso. Você vai sentir, vai crucificar. Até morrer. Não é? Romanos 12, de 1 a 2, fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês possam saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas eu tenho que mudar isso aqui. Isso aqui. Porque se eu não mudar isso aqui e não mudar isso aqui, eu não vou entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não. A verdadeira libertação acontece quando recebemos Cristo na nossa vida e permanecemos nele e ele em nós. Calvino uma vez disse o seguinte, tudo o que você vê de bom em mim é Cristo. Agora, tudo o de mal que você vê em mim sou eu mesmo. Então vamos fazer morrer aquilo que é de mal que está em nós. Tudo de bom que eu faço é Cristo, só Cristo. Agora, se eu erro, se eu respondo, se eu falo, sou eu que precisa ser crucificado o tempo todo para não pecar. Cuidado, cuidado. Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, versículo 6, eu já até mencionei lá atrás, fala o seguinte, Salmo 68, 6. Deus faz com que o solitário passe a morar em família. Ele tira os cativos para a prosperidade em todas as áreas, para viver uma vida espiritual próxima em todas as áreas. E ele conclui dizendo assim, somente os rebeldes é que habitam em terra estéril. É só crente rebelde. É só gente ridícula que habita em terra estéril. Então, cuidado, para você não estar em terra estéril. Lá em Apocalipse 3:20, Jesus fala assim para a igreja, ele está falando para a igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas tem que ouvir e abrir e deixar que ele entre e habite para que ele fique em nós, não é? Se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:3, Jesus fala assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Sabe o que é que nos liberta? Não é oração poderosa, não. É a palavra. A palavra na nossa vida. Por isso que Davi fala no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É a palavra, que é Jesus, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós e agora habita em nós. É essa palavra viva que se chama Jesus, que nos liberta, que nos dá força para resistir ao diabo e ele fugir de nós e o pecado não ter mais domínio sobre a nossa vida. É isso que nos liberta. Não é alguns lugares que a gente vai, nem pessoas que a gente procura, não. É Jesus, é Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.